Como exatamente a retatrutida queima gordura? Porque se você ainda acha que queimar gordura se trata apenas de déficit calórico, comer menos, gastar mais, fechar a boca, passar fome, você já começou esse vídeo entendendo tudo errado. Antes de mais nada, a gente precisa alinhar alguns conceitos, né? Porque quando a gente fala sobre um composto, uma molécula que queima gordura, o que realmente isso significa na prática, né? Porque, tecnicamente, né, a gordura ela não se queima como se fosse fogo e lenha, né? A pergunta certa a ser feita não é se o medicamento ele queima gordura, mas sim, esse composto ele facilita a oxidação de ácidos graxos, ele cria um ambiente metabólico onde o seu corpo ele prefere utilizar a gordura como fonte de energia, e ainda mais importante, né, a retatrutida ela é hoje a ferramenta mais poderosa que a gente conhece, né, e que consegue entregar isso de uma maneira consistente, pensando em médio e longo prazo, e é exatamente isso que eu vou te explicar aqui. Você não vai mais precisar ficar caçando vídeo, escrevendo retatrutida para saber como isso funciona e se faz sentido utilizar ou não. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 principais ações da retatrutida que explicam por que ela de fato funciona ou não, né, em relação à perda de gordura. A ideia desse vídeo é bem simples, você vai entender se isso faz sentido para os seus objetivos e você também vai entender como queimar gordura de forma eficiente, usando ou não retatrutida, usando ou não qualquer outro composto análogo de GLP-1, que a gente já está cansado de saber, né, de todas essas canetas emagrecedoras, né, GLP-1, GIP, enfim. Porque sim, né, existem estratégias naturais que ajudam e claro que existem formas, né, de manter a queima de gordura consistente sem utilizar tais medicamentos. Então, partindo direto para o ponto, né, quando as pessoas elas perguntam se a retatrutida ajuda a queimar gordura, muita gente ainda acha, né, que ela só te faz comer menos, né? Claramente isso é uma leitura extremamente rasa, né? A retatrutida ela não é apenas um supressor de apetite, ela liga uma chave metabólica no seu corpo, ela reorganiza o funcionamento do seu metabolismo como um todo. É como se você fosse no botão de reset metabólico e apertasse. É exatamente isso que o peptídeo ele faz. E se você parar para pensar, né, em envelhecimento, né, as várias causas que fazem com que o ser humano ele comece o seu declínio a nível de saúde, principalmente depois dos 40, 50, 60 anos, e hoje em dia até antes disso, o corpo ele começa a segurar a gordura, né, a armazenar essa gordura como se fosse um recurso escasso, né? Parte disso vem com excesso de consumo calórico, sim, isso é bem verdade, mas boa parte, né, desse processo de estocagem de gordura que o seu corpo ele faz muito bem, ele vem de anos de estresse crônico, carga química que a gente acaba consumindo aqui e ali em algum alimento, inflamação, infecções silenciosas que muitas vezes você desconhece e, claro, disfunção metabólica. E é exatamente aí que a retatrutida ela se destaca, né? Porque ela é um triplo agonista. Ela atua em GLP-1, GIP e glucagon. E um dos maiores diferenciais dela é justamente a capacidade de atacar como se fosse um sniper a sua gordura visceral. Aquela gordura que fica ali em volta dos seus órgãos, né? Aquela gordura inflamatória. Sabe quando você olha para uma pessoa, né? Ela tá com aquela barriga dura, estufada, né? Que não dobra, nem que você consegue apertar, sacou ali quando você toca na gordura, a barriga dura. Não é apenas uma gordura estética, né? É uma gordura metabolicamente inflamatória e altamente perigosa a nível de saúde. Então, para você entender como isso acontece, você precisa entender o que a retatrutida ela é de verdade, né? A gente está falando de uma molécula que foi desenhada para atuar nesses 3 sistemas tudo de uma vez. É como se fosse, sabe aquele canivete suíço que você abre e tem uma chave de fenda, você abre o outro lado, tem uma faca que consegue cortar, e aí quando você abre o outro lado tem algo que consegue perfurar qualquer que seja o objeto. Então, pense na retatrutida como aquele canivete suíço, porém um canivete suíço do metabolismo. Quando eu avalio alguém que entra, né, na minha consultoria. Para quem não sabe, eu trabalho com consultoria online, né, fazendo toda essa parte de montagem de treino, dieta, alinhando o protocolo, leitura e correções de exame, claro, colocando tudo isso no mesmo pacote alinhado com o objetivo do aluno. Uma das primeiras coisas que eu olho nessa pessoa são os marcadores, como glicose, hemoglobina glicada, C-peptídeo e, obviamente, a insulina em jejum. Porque quando você tem ali todos esses marcadores em mãos, você sabe exatamente como o corpo dessa pessoa produz, distribui e, claro, como essa pessoa ela utiliza toda a energia. E quando eu falo de energia, pensem sempre em caloria, em alimento, né? Aquilo que fornece combustível para que o seu corpo ele funcione, para que você consiga viver, desempenhar suas funções, treinar, para que você consiga, né, fazer conexões neurais a ponto de conseguir assistir e entender o que eu estou te dizendo. Cada vez que você pisca, né, você está utilizando ATP, você tem ali algo metabólico acontecendo. Então, quando você não tem toda essa base bem alinhada, claro que perder gordura vai ser um processo altamente custoso para você. E
claro que para queimar gordura, a primeira coisa que precisa acontecer é você ativar corretamente todo o seu sistema mitocondrial. E aqui entra um conceito que pouca gente entende. A gordura, ela não é como se fosse o vilão ali da história. A gordura é como se fosse uma bateria, né? Se você tem gordura acumulada, aquilo para o seu corpo é sinônimo de ter energia armazenada, né? Porque o seu corpo ele quer o tempo todo te manter vivo. O problema é que tem muita gente, né, que o corpo ele meio que perdeu essa capacidade de acessar, né, essa energia. Quando a gente fala de gordura marrom, por exemplo, a gente está falando exatamente de um estado em que as suas mitocôndrias elas se aproximam da membrana da célula adiposa, a célula de gordura, e aquela gordura deixa de ser passiva e passa a ser metabolicamente ativa, ou seja, toda aquela gordura que não estava sendo acessada, ela, num piscar de olhos, ela começa a ficar algo palpável, né? Como se fosse virar combustível. Né? Um dos pontos mais interessantes da pesquisa sobre a retatrutida é justamente o papel do glucagon. Enquanto você tem o GLP-1, que reduz o apetite, né? Atrasa o esvaziamento gástrico, você tem também o GIP, né? Que faz aquele papel de melhoria da sensibilidade à insulina, a entrada da glicose na célula, né? Você tem também o glucagon atuando direto onde? No seu fígado, né? E em todo o seu metabolismo energético. Pensa que o glucagon ele ativa vias como o PGC1-alfa, que é responsável exatamente pela biogênese mitocondrial. Trazendo para o português um pouco mais claro, quando eu falo de biogênese mitocondrial, eu estou querendo falar sobre mais mitocôndrias, mitocôndrias mais eficientes e uma maior capacidade de utilizar a gordura como substrato energético, como fonte de energia. Isso sim é o que a gente chama de queimar a gordura. Agora, óbvio que a gordura ela não desaparece no passe de mágica, no estalar de dedo. Existe, claro, um tecido conjuntivo junto daquele tecido de gordura, né? Por isso que você consegue observar em pessoas que emagrecem rápido demais, né? A pele ela pode ficar um pouco flácida e geralmente ela fica, né? Eu sempre costumo orientar os meus alunos que estão nesse processo de emagrecimento, obesos, com sobrepeso, que para adotarem, né, estratégias como um jejum controlado, um dia ou outro, né? Não estou falando de passar fome, né? Eu estou apenas utilizando a fisiologia para combater todos esses efeitos colaterais da perda brusca de peso, né? Da perda brusca de gordura. Agora, falando de estratégias naturais, se é que a gente pode chamar assim, né? Uma das mais subestimadas para ativar gordura metabolicamente é justamente a exposição ao frio, né? E quando eu estou falando isso, fatalmente você está torcendo o nariz, falando que o Breno ficou maluco, eu não vou me tornar o Wim Hof, né? Aquele cara lá do banho gelado. Calma, não estou falando sobre isso, beleza? Se você conseguir, né, expor o seu corpo a algo em torno de 10, 7 graus, ou simplesmente, né, o mais frio que você tolerar, por 1 minuto, talvez 2 minutos, né, mantendo ali uma respiração com calma, algo interessante começa a acontecer. O sangue do seu corpo ele começa a ser redistribuído para os órgãos vitais, os vasos sanguíneos eles se contraem e o corpo ativa proteínas chamadas como cold shock proteins. Mas o que essas proteínas fazem, Breno? Essas proteínas elas são como se fosse um sinalizador para a sua célula adiposa, para que elas comecem a gerar calor, visto que você está se expondo ao frio. E como que o corpo ele gera calor? Transformando gordura branca em gordura marrom. E essa gordura marrom é a gordura metabolicamente ativa. Perceba o que eu estou te falando? Ela consome energia, claro, para te manter aquecido. Isso é queima de gordura funcionando na prática, de um jeito simples, um banho frio. E se ainda estiver parecendo um pouco demais, vamos pensar em algo mais simples, né? Banho frio, 20 segundos, todo dia. Só isso. Começa devagar. Tá ali debaixo do banho, canta, sei lá, canta parabéns para você, dá 20 segundos, né? Eu sei que parece eterno, mas funciona. Né? E se a gente está pensando em várias formas de otimizar a queima de gordura, por que não? Tem uma outra parada também que parece muito óbvia, mas, claro, né, eu como treinador, eu preciso dizer. Exercício físico, né? O movimento, ele ativa as mitocôndrias, uma caminhada, um treino, um cardio pós-treino. Isso gera uma demanda energética, né? Princípio simples, você não precisa se matar de treinar, se matar de fazer cardio. Divida, né, esses momentos. Fez ali um treino de 40 minutos, 50 minutos, coloca um cardio ali no pós-treino, faça uma caminhada ali de manhã, sei lá, se mantém mais ativo indo pro seu trabalho a pé, que seja, né? 30 minutinhos ali no final do dia já vai ajudar bastante nesse quesito. Agora, saindo um pouquinho dessa parte de conselhos, né, do que você pode fazer ou não para otimizar a queima de gordura, indo diretamente para o que a gente tem de evidência científica, e isso não é a minha opinião, né? E aí, quando a gente vai para os estudos, fica praticamente impossível de argumentar contra a utilização da retatrutida. Tem um estudo publicado no JAMA em 2024, né, comparando semaglutida, tirzepatida e a retatrutida. E adivinhe, a retatrutida ela apresentou maior perda de gordura corporal total. Não estou falando só de peso, estou falando de perda de gordura especificamente. A tirzepatida foi infinitamente melhor que a semaglutida e a retatrutida espancou todas essas outras duas, entende? Em exames de ressonância magnética, os pesquisadores ainda observaram algo muito curioso, né? A retatrutida ela é responsável por remover de uma maneira muito seletiva, né, toda a gordura ao redor do seu fígado, né? Reduzindo doenças que são altamente impactantes a nível de saúde, né, como a doença de NASH, né, que é a esteatose hepática não alcoólica. Mais de 85% dos participantes com gordura hepática atingiram níveis normais
entre 24 a 48 semanas, né? Pensa que 48 semanas são 11 meses, né? Em um ano. É como se o sujeito que zoou todo o fígado dele durante a vida inteira, ele fosse em uma loja e adquirisse um fígado com 85% da sua função metabólica, né? E todas as outras funções do fígado novo. É como se você trocasse o seu fígado. Isso é bizarro. Pensa em quantos anos de vida essa pessoa que passou durante o tratamento de 11 semanas, ela ganhou, né? No final das contas, né? Eu não estou falando de uma transformaçãozinha metabólica. Estou falando de algo extremamente bizarro, né? Isso é a remoção real de gordura visceral. Teve um fato curioso, né? A gente ainda tem a possibilidade de associar a retatrutida com o tesamorelin, que é um peptídeo já aprovado pelo FDA, principalmente para pacientes com HIV, né? Que desenvolveram o que a gente chama de lipodistrofia, que é quando a pessoa o corpo perde a capacidade de armazenar a gordura de uma maneira saudável, né? Então, nesses casos, a pessoa ela perde gordura subcutânea, rosto, braço, perna, glúteo, só que ao mesmo tempo ela começa a acumular gordura visceral, né? Aquela gordura ectópica, principalmente em volta dos órgãos e do fígado. O físico ele fica com um aspecto estranho, né? A barriga ela fica dura, inflamada, e pensa no alto risco metabólico, né? Que começa a disparar a partir desse momento. O tesamorelin ele atua justamente reduzindo essa gordura visceral mais profunda, né? Ajudando exatamente a corrigir toda essa redistribuição da gordura e não só o peso na balança. Claro que isso é assunto para um outro vídeo, eu só queria trazer aqui a título de curiosidade mesmo, né? A gente está falando sobre estratégias, né, mais avançadas e não é sobre isso o vídeo. Mas então, voltando, respondendo a pergunta de maneira bem direta, sim, a retatrutida, ela queima gordura no sentido mais correto da palavra. A retatrutida, ela também é orientada a nível de performance, né? Quando em comparação aos outros GLP-1, ela tem justamente um pulso menor na via do GLP-1, cerca de 10 vezes menor que a semaglutida e aproximadamente 5 vezes menor que a tirzepatida, né, do Mounjaro. O que eu estou querendo dizer com esse pulso menor de GLP-1? Significa que você não vai ter aquela supressão de apetite brutal que você tinha com essas outras canetas. Existe sim uma supressão de apetite, porém não naquele mesmo nível com as outras canetas. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que você ganha algo em troca, né? Algo muito mais valioso, né? Não só aquele reset metabólico, mas agora você está num cenário onde você não tem mais aversão por comida. Aquele food noise, né, aquele ruído de você querer comer um chocolate ou beliscar entre uma refeição e outra, com o uso da retatrutida, ele desaparece completamente. Né? Eu tenho vários alunos que a gente está ali fazendo um acompanhamento, né, um estudo de caso e colhendo esses feedbacks, e isso desaparece, a dieta se torna algo muito mais praticável, algo muito mais fácil, né? E dane-se se você está achando que é apenas foco, mindset, faz dieta. Não, tem muita gente que tem toda essa disfunção metabólica e que sim precisa de um reset metabólico. Então perceba que eu estou falando de uma regeneração completa no seu sistema metabólico. Eu estou trocando o termostato e permitindo que você queime mais gordura de uma maneira muito mais eficiente, sem precisar ter que ficar contando apenas com força de vontade, beleza? O peso que você perde ao utilizar a retatrutida, ele não é músculo. É gordura, porque você tem justamente o glucagon sinalizando para o fígado para que ele libere mais glicogênio hepático na via sanguínea, né, para que você tenha mais energia. E por algum motivo, se esse glicogênio hepático ele estiver reduzido, o seu fígado ele começa a utilizar a gordura de uma maneira muito mais assertiva, para que essa gordura, principalmente aquela que eu falei, né, aquelas células de gordura marrom, elas forneçam energia e você seque, preservando sua massa muscular. Na minha opinião, essa é uma das formas mais poderosas e inteligentes de você alcançar, né, a tão sonhada recomposição corporal, sem colocar risco à sua vitalidade, né, principalmente pensando em massa muscular. Se você gostou desse vídeo, né, e quer entender melhor como a retatrutida funciona e se faz sentido ou não para você, você tem dois caminhos: testar, gastar dinheiro, pegar produto merda e se arrepender, ou ir lá no meu Instagram, Breno Azevedo 347. Você vai acessar o link da bio, escolher o plano e aí eu vou te passar tudo aquilo que eu preciso para a gente conseguir alinhar o seu objetivo com todas essas ferramentas que a gente tem disponível para dar um reset metabólico no seu corpo e você, claro, conquistar o seu objetivo estético ou a nível de saúde que você tanto busca. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, compartilha com seu brother, com a sua amiga que precisa entender todos esses detalhes para não fazer bobeira. E claro, deixa um comentário e se inscreve. Tamo junto.